no ar. Tá valendo já? Gente, tudo pronto? Tudo pronto. Bora! Excelente noite! Estamos aqui no nosso TBcast. Tira a bunda da cadeira, faz acontecer, porque isso é sinônimo de ter resultados extraordinários na sua vida. Por isso que nas Aros, nós chamamos o TBC, porque a única coisa que faz você ter resultado é você fazer acontecer as suas ações. Quero aqui agradecer, daqui a pouco já falo, né? Nem aos meus convidados, hoje está sendo uma maluquice esse TBC, né? Mas agradecer ao nosso anjo, arcanjo, quironista, Luiz Faveta, da Mix Gráfica. E, ó, logo, né, Luiz, tem novidades por aí. Tô sabendo que você está lá no Método Z, hein? Tô te esperando lá. E, gente, hoje nós vamos falar de um assunto que há anos eu desenvolvo isso, dou treinamento, parei por um certo momento, retomamos agora. E é uma coisa que o ser humano precisa muito, se ele quiser ter resultados efetivos, ganhar mais dinheiro, ter promoções, ele precisa saber se comunicar. E não é a questão só de falar bem, não é só a questão de pronunciar corretamente, mas também saber levar toda a sua comunicação, toda a sua história para o outro, para o ouvinte entender e assim pode haver aí a comunicação. Eu acho isso fantástico, porque desde os tempos primitivos, o homem primitivo desenvolveu a fala para poder viver em sociedade e em comunidade. E hoje percebo que a grande falha dentro das relações, sejam pessoais ou profissionais, é porque as pessoas ainda não aprenderam a se comunicar. Mas, para falar sobre o nosso curso Comunica, que está voltando, gente, depois de 10 anos. 10 anos está voltando o Comunica. Eu tenho 2 grandes oradores aqui comigo para que a gente possa compartilhar os nossos segredos. Uau! Os segredos, os nossos métodos e também o que eles desenvolvem no dia a dia. Sejam bem-vindos, Andréia Chanquete e Samuel. Eu vou falar assim, sempre eu falo, Samuel o quê? Terapeuta? Stefan. Pode ser, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Sempre eu coloco, porque para mim assim, é Samuel das Aros, é Andréia das Aros. Tá tudo certo, sempre tem um codinome junto que tá tudo tranquilo. Dê as boas-vindas aí, meus queridos. Gratidão, prazer estar aqui no TBcast para a gente falar de um tema que aflige muitas pessoas, que é a questão de falar em público, se comunicar, e o quanto isso é fundamental nos dias de hoje. Sempre foi, hoje mais ainda, né? Mais ainda, e como é necessário. Como é necessário. Gente, que delícia, eu adoro esse assunto. Gratidão pelo convite. Uma honra participar desse TBcast e fazer essa parte desse Comunica. Esse Comunica, né? Gostei do nome. Parabéns, Renan. Parabéns, Sâmia. A voz hoje está, né? Chovendo, não está chovendo, porque, né? Mas está tudo certo. Ao Luiz, ao Fred, que fica tudo lá nos bastidores para fazer isso acontecer. E aí, o nome é chique, gente. Nós programamos aqui, cada um vai fazer as perguntas. Então, existe aí, e é verdade, não é uma mentira, que o primeiro medo que o ser humano tem é de falar em público. E o segundo, da morte. E se a gente for pensar racionalmente, né, o segundo é o que realmente vai acontecer. É um fato, dá medo, né? Distância. Em algum momento vai rolar. Mas o ser humano coloca em primeiro pesquisas científicas que o medo de falar em público. E esse medo nós chamamos de glossofobia. É chique, né? Glossofobia. Samuel, eu quero que você fale para mim um pouquinho sobre esse medo, já que você é um especialista eu vou brincar, de arrancar esses medos das pessoas. Você tem o seu método, mas explica um pouquinho para a gente o porquê que nós temos tanto esse medo de falar em público. Perfeito. Uma primeira coisa que a gente pode pensar a nível de emoções, de sentimentos, o medo,
ele tem uma particularidade. Normalmente, ele paralisa as pessoas. Diferente de outros sentimentos, por exemplo, da raiva, que normalmente a pessoa vai lá e toma uma ação, pode ser até uma ação intempestiva, algo que não vai gerar situações positivas, mas ele está agindo. Já o medo, ele tem muito uma questão de bloquear movimentos. E da onde vêm esses medos? A gente pode analisar de uma forma muito abrangente, porque esse medo pode estar atrelado a outras várias situações. Temos o medo da exposição, temos o medo do julgamento. Acho que esse é o pior, hein? O julgamento é o pior. Temos o medo de ser rejeitados, o medo de sermos desaprovados, o medo de nos sentirmos incapazes, inferiores. Então, assim, é uma gama gigantesca, porque não é um medo sozinho. Ele está sempre atrelado a mais algum outro tipo de situação. Então, tem traumas que podem estar vindo da infância, podem ter situações da adolescência. Então, tem uma gama gigantesca. Então, por isso é muito importante a questão do autoconhecimento para você vencer o medo de falar em público. E podemos, então, aqui afirmar que o medo de falar em público, ele vai sendo adquirido ao longo da vida. É isso. Ele vai sendo potencializado, né? Porque a gente, às vezes, começa com um pequeno bloqueio e, a partir de várias situações que podem ir acontecendo ao longo da vida, nós vamos nos limitando cada vez mais. Que interessante, né? E eu aprendi também, e nós vamos falar isso no Comunica, que existem 2 medos que o ser humano nasce, né? O medo de um barulho muito alto. Então, se aqui cair alguma coisa, o que a gente faz? Opa! Então, é o nosso sistema nervoso central nos protegendo. Espera aí, alguma coisa, estamos em perigo. E o medo em altura. Que eu brinco que ninguém sobe no 30º andar e fala, nossa, que legal, tá tudo certo aqui. Também é uma segurança. Então, existe esta questão do medo com, né, um sinônimo de segurança, de sobrevivência, tudo isso. Então, o que o Samuel está reforçando aqui, que todas essas merdinhas que escutamos ao longo da nossa vida, você não é capaz, você é burro, né? Isso não é para você, você não consegue, vai criando essa massa do medo. E tem um detalhe que eu acho que é mais complicado ainda nos dias atuais, que as pessoas estão buscando se anestesiarem. Ou seja, elas não têm a percepção do que incomoda e da onde está incomodando. Então, nessa neura de ficar cada vez mais anestesiado, você vai ficando cada vez mais para dentro e cada vez mais tentando esconder esse medo. E paralisando, né? E vai cada vez mais, o movimento vai parando. Vai parando. Que loucura. Então, vamos destravar esse povo no Comunica. Tem que destravar. Tem que destravar. É com ele, gente, é com ele, né? Ô, Boss, me conta uma coisa, né? Uma vez que você é a Big Boss nossa, e também você tem uma história, uma trajetória diante da oratória, e você começou com as Aros inteiras através desse pontapé inicial. Então, mata a curiosidade do povo. Como é que isso começou? Olha que interessante, né? Vou tentar reduzir aqui, senão o Fernando me mata aqui do tempo, né? Não, né? Na realidade, a oratória, eu acredito que sempre esteve comigo, né? Ninguém percebe que eu sou falante. Então, desde pequena, eu gostava de brincar, eu sempre falei isso, coloquei no livro. Sempre, quando eu vi, eu estava na liderança. Meu avô, isso foi um dos traumas, Samuel, meu avô paterno, querido. Ele falava, meu Deus, essa menina fala muito ardido, Pimenta não para de falar. Eu acredito que já vem um pouco da minha natureza, porque uma parte da família, as Aros, era muito mais quieta, calma, uma comunicação, acho que normal. Mas a Bortoli, mais acalorada, né, italiana. Essa voz aqui, gestos, então eu fui pegando esse jeito. Mas tem uma curiosidade. Eu tinha muito problemas na minha dicção. E até hoje, para eu falar, eu penso bastante. Mas eu fiz isso, comecei a ter um espírito de humor. Então, quando eu faço os trocadilhos, eu tropeço nas palavras, e eu paro e falo, gente, né? Virou uma época o Simonês,
Eu inventava uma palavra, enfim. E naquela época, eu não sei, né, com meus 3, 4 anos, se existia fono, enfim, mas eu lembro que uma vizinha pediu para que a minha mãe segurasse aqui e que eu pronunciasse as palavras. Então, por exemplo, calçada, que parece fácil para todo mundo, mas a minha língua, a minha musculatura ainda faz um exercício, porque eu falava socada. Uau! Para mim parece que é tudo muito, né? Linguiça, eu falava linguiça. Então, eu não vou saber hoje explicar para vocês se o meu problema estava no L, não era o problema do cebolinha, língua presa. Então, inconscientemente, eu acredito que eu fui driblando todas essas questões e virei, né, uma comunicadora. E dessa jornada, eu fui ser professora de magistério, dando aula desde do parquinho, né? Antigo parquinho, hoje eu não sei se fala isso, fala escolinha infantil? Fala. Né? O parquinho, 3, 4, 5 anos. E até, gente, na universidade. Então, eu já falava, eu acho que a questão da palavra, depois nós podemos falar, é o que menos significa para o ouvinte. Mas, assim, o seu tom da voz, a sua expressão corporal. E encontrei o Alfredo Rocha, um grande palestrante. Na realidade, ele queria que eu viesse para o time dele para eu dar palestras motivacionais, mas aquilo de primeiro me remeteu medo, porque eu não me achava engraçada, né? E naquela época, era muito esse business shows, essas parábolas, e contava gestos, e eu não tinha. Daí ele falou, Simone, você realmente é muito didática, você realmente é uma professora, por que você não ensina as pessoas a falarem em público? Então, foi ele que me deu esse estímulo, ele me deu lá um curso para eu assistir, fita cassete, depois eu fui aprimorando outros cursos, lendo, e montei esse curso de oratória, que eu fiz por quase 15 anos, ministrando o curso de oratória no Brasil todo. Então, nada como a prática também, a gente vai falar sobre isso. Então, eu na minha profissão, que eu escolhi, tanto de professora como de treinadora, que eu acho que todos nós somos professores, então eu tinha que exercitar. E tem um fato curioso para fechar. Eu fazia parte, né, da comunidade, aqui de Limeira, do São Benedito, então minha mãe e tal, e a gente estava lá, eu com o Fred, no grupo de noivos. E tem em agosto, na Igreja Católica, a Semana da Família. Então, esqueci o nome, cada setor da igreja tinha que fazer uma palestra. E eu fui fazer uma palestra na quarta-feira pelos noivos. Estava todo mundo lá, mas quarta-feira, missa das crianças, tudo tranquilo, né? Eu fui lá, aquele meu jeito, né, de ser, levei as minhas bexigas que eu amo, e fiz a palestra sobre família, no final estouraram as bexigas e tal. Vem o monsenhor, já falecido, Padre Gustavo, e disse, Simone, nossa, você pode falar isso na missa de domingo. Missa de domingo era radiada, então tinha que ser naquele tempo, e tudo bem, então eu fiquei me preparando para eu ser curta, porque o que eu treinei também é ser um pouco mais objetiva, né? E tô lá, quando começa, né, o padre vai começar o sermão, ele fala, então quem vai fazer o sermão hoje é a Simone. Eu falei, gente, Jesus, eu posso fazer o sermão do padre lá? Porque pra gente, né, cada um tem a sua religião, tem os dogmas, aquilo era tão sagrado. E não é que eu fui falar na missa de domingo às 9 horas. Você não sabia? Não sabia? Não! Eu preciso escrever outro livro, né? Falei, vou estourar as bexigas. E o mais emocionante, porque na missa das 9, aquele tempo, ia mais senhores, senhoras, né? E eles vieram me cumprimentar e falando assim, a gente precisa mais dessas comunicações, dessas falas para nos motivar. Então, gente... Maravilhoso. Encurtando isso tudo. Que legal isso. Maravilhoso. Muito legal. Não é muito louco, né, gente? E aí, né, já que nós estamos nesse pai bola, vou perguntar agora pro Samuel e também para a Andréia, né? Gente, como que a oratória ajudou vocês nessa maestria que vocês são hoje,
coordenadores de cursos, de lideranças, de empresários, de treinadores dentro das empresas, de mentores. Agora conta aí o que a oratória trouxe para vocês. Olha, eu vou falar que trouxe liberdade. Na verdade, eu também tive esse período de medo diante do meu percurso de vida profissional. Por diversas vezes eu não conseguia apresentar trabalhos. Eu tenho um trabalho que é escrito em congresso e eu não conseguia falar. E nada como o treino. Então, quando a gente consegue, né, no meu caso, driblar e vencer isso, traz muita leveza de conseguir expressar e passar o conhecimento, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu adoro fazer o que eu faço. E não tem outra maneira se não for a questão da oratória, para que a gente consiga, de fato, expressar e fazer o outro entender e ganhar corpo, né? Com certeza. Eu amo falar desde pequeno. Eu amo falar. Eu amava apresentar trabalho na escola. Eu adorava. Inclusive, assim, tive que apresentar uns trabalhos para Simone também. Eu sabia. Então, eu falei, como que ele vai encaixar que ele vai falar que ele foi meu aluno? Sensacional, né? Então, assim, eu adorava, amava falar em público. Eu brinco que eu sempre gostei de palco. Aí depois fui ter banda, então eu sempre gostei dessa coisa de me comunicar, até pegando só esse gancho na banda, eu não era vocalista, mas era eu que falava com a plateia. Eu que fazia toda essa ponte. E lógico, aí fui fazer faculdade de rádio e televisão, onde tive a oportunidade de trabalhar muitos anos na TV Jornal. Lógico, eu trabalhava mais nos bastidores, né? Eu era um supervisor, um editor e um supervisor da edição do Jornal da Cidade. Mas sempre envolvido na comunicação. Sempre na comunicação. E aí eu tive a oportunidade também, pela TV Jornal, de apresentar um especial da Esquadrilha da Fumaça, onde eu fiz toda a produção de vídeo e a apresentação do programa também. Então, eu adoro falar. Se deixar, eu fico falando e não paro mais. Viu? Esse podcast vai ser umas 3 horas, então, né? Ninguém Só aqui, vai. né? Não, ninguém aqui gosta de falar, né? Mas o que eu percebo na fala dos dois, acho que são 2 pontos fundamentais. Acho que gostar, também quando eu falei da minha história, a gente tem que gostar disso. Tem que ter a técnica, porque realmente quando a gente fala de treino, foi buscando a técnica. Então, você lá, com certeza, mesmo nos bastidores, olhando todos aqueles comunicadores, foi prestando atenção nisso. Como eu também, nos meus professores, olhando também os palestrantes, e a Déia, com certeza, também olhando toda essa, né, essas pessoas que falavam... Olha quem me ensinou aqui. Me olhando, né? Ainda bem que ela não trupica nas palavras, viu, gente? Trupica, né? Bem coisa de limeirense, né? Piracicabano, né? Assim, Ourinhos. Ourinhos. Olha lá, o já leu, né? É isso aí, então... Mas é fundamental, porque esse treino, como a Andréia falou, é o que vai permitir, que vai te deixando mais forte, mais robusto, mais confiante para fazer. E mais natural também. Exatamente. Então, vai fluindo de uma maneira muito mais tranquila, né? Então, é aproveitar. O treino vai fazer com que você aproveite a jornada de falar em público. Por mais que seja um desafio. Sim. Às vezes tem aquela mega de uma plateia. Ok, mas o treino vai fazer com que você tenha ali um friozinho na barriga, que é natural, mas você se sinta confortável, se sinta confiante para estar ali na frente fazendo o que faz. Que bacana. Ô, Simone, e fala uma coisa, né? As pessoas, a gente tá falando de plateia e tudo mais, mas eu encaro a questão da oratória como, independente de ser uma plateia, nós num palco e as pessoas lá, como também no dia a dia de muitas pessoas, como apresentar um resultado ou como se expor numa reunião. Então, uma pergunta que todo mundo fala é assim, sobre quais assuntos as pessoas devem falar? O que as pessoas vão falar? Vou falar do quê? Isso sempre é uma pergunta que me fazem e é importantíssima. Você só deve falar daquilo que você conhece. Principalmente, eu acho que em todas as situações, como você disse, se eu estou numa reunião, se eu estou num bate-papo, eu posso dar algumas sugestões e palpite, mas tenho que ser honesta. Gente, eu não conheço muito o assunto, mas ouvindo vocês dizerem, eu estou pensando sobre isso, mas eu vou ler para que depois a gente possa discutir. Porque a questão lá do medo e as coisas que vêm, né, dos traumas, às vezes a pessoa ela quer
concordar ou discordar de uma coisa que ela não tem domínio. Então, não é vergonha, gente. Fala assim, esse assunto eu não conheço. Estou conhecendo agora, nunca ouvi dizer. Isso não vai ser menos para você, vai ser muito mais. Vou pesquisar, né? E mesmo uma conversa que a gente brinca assim, de bar, né? Sim. Por isso que viram as discussões, muitas vezes. Porque começa a dar um palpite e o outro não tem muito conhecimento. Perfeito. E outro, gente, a gente não pode discutir sobre o pensamento do outro, tá? Isso é muito bacana. Quando você vai, então, também ser escolhido para falar, né, mais formalmente, você também só vai falar daquilo que você domina. E as pessoas têm um equívoco. Ah, o Samuel fala muito bem, olha, ele fala desde criança. Vou convidar o Samuel para vir falar da economia aqui. O Samuel é especialista em economia? O Samuel domina a economia? O que ele pode entender sobre a economia é pessoal dele, o que ele faz, como ele utiliza. Mas não dá para entrar num debate, não dá para entrar, né, colocar pontuações. Então, a gente tem que ter muito, né? Tem que saber falar o não. Eu já fui convidada para falar de coisas que eu não sabia. Então, não posso. E aí, a gente tem que prestar atenção que sempre vai existir, seja numa conversa informal ou formal, 3 pessoas no ambiente. Aquela que veio para te ouvir, aquela que está ali para interagir, para aprender com você, para fazer a troca. Tem aquela que vem para aparecer, porque ela quer ser melhor que todo mundo e melhor que o professor que está ali, ou melhor que... né? Se o seu Samuel está chamando a atenção na conversa, André, ela tem que... Eu também fui. Quando eu fui para Nova York, quando eu fui, né, para a Grécia. Então, a gente tem que saber lidar com essa pessoa, né? Diminuir um pouco, senão as pessoas ao redor vai cansar. E a terceira, gente, por isso que você tem que dominar aquilo que você fala. Ela vem para te testar. Vem. Ela vem para te testar. Você já ouviu dizer como que chama o medo de falar em público? Glossofobia, né? Então, assim, ela vem para testar, para saber se realmente você sabe o que você diz saber. Então, fale só aquilo que você conhece. E é por isso que também, diante de algumas situações, se prepare para falar. Muito! Que é o que a gente faz sempre. Treino, treino, treino. Não é? Opa, você dá aula todos os dias, né? Eu vou dar uma palestra, o Samuel... A turma, mas você lê? Leio, gente. Porque nunca, né? Você tem um outro exemplo para dar, é um outro tipo de públicos. Depois, de repente, a pessoa está te contratando para falar e o problema é X. Então, quando você pega aquele assunto para trazer eles mais próximos para vocês e tudo mais, né? Perfeito, eu concordo plenamente. E pegando essa ideia do treino, de falar do que domina, né? Queria até trocar uma ideia, perguntar para a Déia, porque ela está muito envolvida com a questão do mundo corporativo mesmo, né? Treinamentos. Conta um pouquinho pra gente do que as pessoas às vezes têm essa dificuldade de entender que no mundo corporativo também é falar em público, não é, Déia? Claro que é. Então, pensa que no mundo corporativo a gente tem reuniões, apresentação de resultado, negociações. Nós temos diversas situações onde a pessoa precisa se postar para passar a informação. Então, desde sempre, essa comunicação dentro da empresa ela é fundamental. Não só com o público externo, mas também numa divulgação de um recado, de uma regra, de um processo, de qualquer assunto relacionado a isso. Então, a importância de falar, quando a gente fala público, lê-se eu e o outro. E nós, como pessoas que temos, graças a Deus, essa habilidade, a gente desaprende tanto. E hoje, nesse mundo tão tecnológico, as pessoas teclam tanto e estão tão desabilitadas a praticar essa comunicação do ouvir e do falar. Então, as expressões ficam atravessadas, a comunicação não é clara, o ouvinte está tendo uma demanda gigante de perda de atenção. Então, principalmente, quando a gente fala de mundo corporativo, a gente fala de resultados. E esses resultados são atrelados a uma excelente comunicação. E onde é o levantamento onde mais de 60% dos problemas de qualquer empresa começa com a comunicação. A comunicação. Então, olha que maluco. De repente, o problema é no processo.
Mas foi comunicado de forma clara? Então, sempre você que está nos assistindo e faz parte de uma equipe, é dono de uma empresa, é um líder, você precisa se questionar a respeito da comunicação dentro do seu time. E é o como você fala. Como é que nós falamos nas Aros? O óbvio Precisa ser dito. porque o que é óbvio para mim Não é óbvio para o outro. perfeito. E até a nível de resultados, né? Porque às vezes a Total. pessoa fala assim, nossa, mas, poxa, minha equipe bateu a meta, mas ninguém ficou feliz. Tá bom, mas como você está transmitindo isso? Como você está usando a comunicação para cativar os seus colaboradores, o pessoal que está junto ali com você no dia a dia, né? É o como. Não é o que se diz, é o como se diz. É por isso que a gente vai falar, né? Vai ensinar que o tom de voz também vai influenciar muito, Muito. né? Porque a gente dá um exemplo, né? Pega a bolsa para mim, né? Por favor. E aí, ó, pega a bolsa para mim. Então, esse como também tem a sutileza no tom, no olhar. É como É? fazer com que o outro absorva o que está na sua mente e no seu coração para que ele tenha vontade de estar com você, de colaborar com você, de participar do pedaço ali da sua vida. E hoje, como existe esse desajuste. É verdade. Porque é importante as pessoas que estão comunicando terem a noção, né, que elas são responsáveis. Então, a responsabilidade é do emissor, não do receptor. Às vezes nós estamos comunicando só na ideia de que o outro está entendendo, mas nós não estamos trabalhando a fundo para ter essa percepção, essa responsabilidade. Poxa, eu estou comunicando da melhor forma? Com certeza, né? Porque o responsável realmente a turma acha ao inverso, né? Que o responsável da comunicação é aquele que está ouvindo. Não, se ele entendeu da forma que ele entendeu e não foi da forma que você acreditou que ele tinha que entender, a culpa é sua, porque não soube realmente pôr essa comunicação fluida, É verdade. né? Nossa, né? Ficou chique isso, né? Que agora? Tem mais perguntas? Tem mais? Então vai. Sou eu, né? Nossa, gente, eu estou obedecendo ordens aqui. Andreia. É a Simone para a Andreia. Relatos de aplicação da oratória para cativar o público. Nossa, adoro isso. Você adora? Sabe o que eu acho? É. Assim, ó, a gente estava falando isso hoje na aula. Precisa existir um magnetismo pessoal, precisa ter um entusiasmo para falar. Porque pessoas que não estão com energia não transmitem a mensagem da forma. Eu até brinquei, falei, gente, eu vou contar que eu comi alface com cenoura ralada, para mim é assim, nossa, deixa eu contar. Então, assim, a pessoa fica me ouvindo e eu descobri que isso é uma coisa, um ponto positivo meu, ela fica entretida e às vezes é uma mensagem tão simples, mas é a forma de falar, então tem que ter energia. Poxa, mas André, e quando a gente não tem energia? Vá se resgatar. E não significa... Ai, que susto! Não. Palavrões não. Levei o susto. Vai! É só para chamar a atenção de quem está assistindo. Mas tá tudo bem o dia que a gente não tá bem. E talvez dentro de um negócio, dentro de um time, vale a pena você comunicar sobre isso. Falar, poxa, hoje eu não estou muito legal. Então, a forma de transmitir não vai estar tão eufórica. E se você é uma pessoa do topo dessa empresa, seja estratégico. Não é nesse dia que você vai passar meta, não é nesse dia que você vai comemorar coisas. Então, é olhar para isso. O que cativa para a pessoa te olhar, te ouvir, é a forma como você pronuncia tudo isso. A mensagem em si, ela é um jogo de palavras que ela é pouco percebida se a gente comparar com o como. Então, é o sorriso, é a leveza, é a naturalidade, é a credibilidade. E eu ia falar isso quando a Simone fala assim, quando eu não sei um assunto, tá tudo bem, só avisar que não sabe e vai pesquisar, isso passa a credibilidade. Com certeza. E é ser você mesmo, né? Essa coisa da essência. Porque, lógico, você pode aprender com o outro, até modular um pouco o outro, mas se não tiver a sua essência ali, a pessoa vai perceber que está ali meio estranha a sua comunicação. Muito engessado, né? É, engessado. Até uma coisa meio, nossa,
fulano tá Não querendo cativa. imitar o ciclano, fica uma coisa meio fake. Então, ter a sua essência, entender ali, lógico, a gente tem que aprimorar as técnicas, aprimorar os nossos dons, mas a gente tem que ter a nossa essência ali junto, não dá para E se eu perder falo disso. muito assim, tem gente que começa muito no negativo. Então, eu já vi muitas apresentações no mundo corporativo, principalmente, começando pelo negativo. Não deu certo, os resultados chegaram. Então, se você já começa o início, é lógico que você tem que chamar atenção o que não deu certo, Sim. porque não chegamos na meta. Isso faz parte. Mas já começar no negativo, não tem. Então, gente, né, a reunião é essa. Nós temos que discutir esses pontos para melhorar, para ter um outro direcionamento. E isso exige um treino, porque aí vem muito a sua parte, Samuel, lidar com essa emoção que está aqui, porque, né, nós que somos empresários, a hora que a gente vê que um resultado não está legal, eu sei que não é fácil a gente chegar feliz, né? Mas vamos lidar o autoconhecimento, né? Lidar com a sua emoção para chegar lá e falar, bom, mas não pode piorar, tem que melhorar, não é isso? Exatamente. É usar... Lógico, vamos ser realistas, não vamos tampar o sol com a peneira. Mas espera aí, gente, ó, não tá tão legal, mas vamos lá que vai dar certo. Então, tem todo um movimento que você tem que fazer interno. Então, por isso, as emoções aí em equilíbrio são fundamentais. E aí, você agrega com a questão do treino e da prática de falar, de cativar o outro, para incentivar. Porque, na verdade, a gente tem que ser uma ponte, né? Então, um momento você tá precisando mais, você vai se incentivar para poder incentivar os outros. Então, a gente tem que ir trabalhando o tempo todo. E eu não quero só estender, mas hoje é o tal do storytelling, né? Cada hora, né? Agora a moda é essa, mas quando eu falei do Alfredo, eles faziam storytelling, porque a palestra era sobre um personagem Sempre que eles houve, criavam, né? E aí, porque ele não podia falar, você é o culpado. Então, ele contava, né? Tem lá o X que fazia isso e tal, e todo mundo ri, ou todo mundo se aproxima, porque fala, poxa, estou me vendo nessa história. Então, parece um bicho de 7 cabeças, o storytelling, mas é você aproximar do seu público, porque você está contando uma história que ele se vê nessa história ou vê que realmente o mundo... É um antigo vive contexto. isso. E aí, a importância de falar sobre o que se conhece. A verdade. Porque daí tá no seu dia a dia. Fica uma coisa natural, Isso fluida. aqui. Então, o storytelling nada mais é do que você contar ali o seu dia, o que você faz, já tá, né, no seu cotidiano. Exatamente. Ô Samuel, e você que atende muitas pessoas, está muito próximo dessa questão aí desse autoconhecimento, você já conheceu pessoas que perderam trabalho, perderam oportunidades da vida por esse medo de falar em público? Já. Eu lembro um caso que eu atendi, ele não conseguiu fazer a entrevista de emprego. E era numa multinacional e ele travou. Ele falou, eu não consegui falar nada. Ainda depois até chamaram, a empresa foi super bacana, ainda chamou ele de novo, tentou. Falou assim, mas eu não consegui sair do lugar. Porque é aí que é o problema, acaba entrando num loop. Não dá certo uma vez, a hora que ele vai naquela mesma situação, Reativa. vai ativar de novo e a tendência é ele bloquear de novo. Se ele não se trabalhar, não olhar para aquilo, fazer um treino antes. Então, E como isso acontece demais. é muito normal, né? Porque o João foi fazer um teste para olha, esqueci, estágio, né? Que está na fase. Então, trabalhou, treinou, tava uma pilha, mexe com as emoções, né? Aí vem um e fala, o pessoal vai perguntar muita coisa técnica. Daí ele fala, mãe, mas eu não sei, ainda o técnico, eu vou entrar. Falei, João, seja você. É isso aí. Respira, se não souber, fala, né? Por isso que eu estou aí no estágio, para aprender e tal. Mas foi assim uma semana. Qual era o medo dele? Era medo de ir num estágio, essas coisas? Não, né? Do resultado. Era o medo de falar. E era online. A hora que terminou, né? Foi, acho que 5 minutos de entrevista. Ele, né, dá o sorriso e tal. E como foi? Mãe, super tranquilo, fácil. Ele fez uma pergunta, eu respondi, falou de mim. Então, o que eu quero dizer? Como a gente... como que eu posso falar assim? A gente acha um monstro maior do que ele é, né? Eu queria achar uma frase, né? Então, a gente vai criando, o medo vai criando essa fantasia, o monstro vai ficando tão gigante
E era muito simples. Então, você falou isso... Você vai potencializando. E aí, pensando assim, poxa, você que está aí em casa, será que em algum momento você deixou de postar na internet? Por Pelo conta medo? disso? Pelo medo? Então, isso também que entra na ideia do falar em público hoje, que é muito mais amplo do que alguns anos atrás, né? Muito mais. Então, quando a gente pega assim, poxa, você deixou de vender o seu produto? De vender o seu serviço? Isso. Através de um story, de um post, enfim. Né? Mas a comunicação está ali em tudo. Então, é a importância de olhar para isso com amor, com carinho. Sim, vamos fazer algo diferente agora? Vamos. Às vezes lá. a gente não respondeu, então colocaram aqui para nós, né? Ai, deixa eu sortear. O quê? Você vai sortear o quê? Vou sortear André para você. Um jantar aonde? Onde que a André vai sortear um jantar? Gente, Ai, deixa eu ver. Eu gostei dessa ideia. Da onde veio essas perguntinhas? Das Do pessoas? público. Do público? Do público do Instagram. Tô sabendo. Simone. É para mim? Não, vou escolher para quem que eu vou perguntar para Simone. Boss, qual a importância da entonação e velocidade na oratória? Gente, por isso nós falamos de treino, né? Imagina eu dar uma aula, ou fazer uma reunião, ou ficar aqui nesse podcast, ou fazer uma palestra, sempre nesse mesmo tom que nós podemos chamar de monotom. Então, Andréia, Samuel, eu estou muito feliz. Tchau, gente. Acabou. Gratidão. Aqui com vocês. Não dá, né? E também não dá para falar muito acelerado, rápido demais, que as pessoas nem entendem aquilo que eu vou falar, porque é aquilo que eu quero dizer, meu Deus, né? Então, quando a gente treina e tem o autoconhecimento, por isso que é tudo envolvido, eu tenho que entender, né? Agora eu subo, porque a gente chama de califasia, então eu dou, né, um tom maior para aquela importância. Hoje é necessário que nós estejamos preparados para essa comunicação. Então, é todo um conjunto da tonalidade, do tom de voz. Então, a gente sempre prega isso nas áreas. Tudo que é falta, tudo que é excesso, é uma merda, é um desequilíbrio. Então, é por isso que a autoobservação, o autoconhecimento, como eu gesticulo muito com as mãos, eu também tive que aprender muito. Eu falava mais alto do que eu falo hoje. E a minha mão, né? A gente tem eu tenho ainda o trejeito, é tudo um policiamento, porque se a mão fica falando muito, olha isso aqui, né? Agora, se a mão também fica parada, não dá, né? Se o corpo fala muito, a gente precisa ter essa expressividade. Então, é tudo isso que a gente vai ensinar no Comunica. Ah, fiquem atentos. Yes! Agora, quem é? Vou sortear. Ah, lá, ela gostou. Samuca, vamos lá. Como controlar o nervosismo na hora de falar em público? Isso é marmelada. Isso é quântica. É? Vamos lá. Primeira coisa que é muito importante para controlar o medo é você ter domínio do que você vai falar. Porque eu falo assim, quanto mais você se prepara para aquilo, mais confortável você estará dentro daquela situação desconfortável. Então, é encontrar o conforto dentro do desconforto. Um outro ponto que é importante, pelo menos na minha visão, é o seguinte, a pessoa não ficar decorando. Perfeito. As pessoas acabam querendo, pegando assim, tem as nossas roteirinhas, querer decorar exatamente como está lá escrito. Daí esquece uma palavra daquele... Pronto. Exatamente, porque a partir do momento que eu falo assim, puxa, não falei a palavra que eu tentei decorar, o que vem na sequência? A sua mente vai dar um nó e você vai querer meter o começo, vai ficar um imbróglio. Então, saiba do que você está falando e deixe fluir. Esse é um outro ponto. Muito legal. E a questão também é entender, poxa, o que está te incomodando? Puxa, eu fiquei intimidado com a situação. Então, ter esse entendimento do contexto já vai ajudar também. Poxa, para quem que eu estou falando? Então, vou adequar minha linguagem para o público que eu estou falando. Isso também vai fortalecer o seu mundo interior, né? Poxa, eu já vou trabalhar adequando. E, principalmente, ter essa questão do autoconhecimento, de entender quais são os momentos que te deixam inseguro, quais são os momentos que te desestabilizam. Você sabe, Samuel, que a frase eu posso, eu consigo e, acima de tudo, eu mereço ser feliz, surgiu, né, na oratória, ensinando as pessoas, porque eu falava oxigênio ao cérebro. É isso aí que você está falando. Foca, se prepare e coloque para o teu cérebro coisas positivas. Então, eu falava assim, você pode, você acaba...
Aí começou essa frase que, né, É parar de reclamar, é parar de ficar falando para todo mundo que você tem dificuldade de falar em público. Eu falo muito em aula, eu falo assim, não fale que você está nervoso. Por quê? A partir do momento que você fala, você pega lá o microfone ou vai fazer uma apresentação numa reunião, você vira assim, ai gente, desculpa, eu tô nervoso. Tá todo mundo a partir de agora olhando na sua mão, que tá segurando o microfone e tá tremendo. Se você não fala, isso pode passar muito bem despercebido. Então não dê foco onde você não quer. Dê o foco, poxa, no que você está falando. Tira a preocupação é que aí é o medo, a gente já fica querendo dar uma justificativa se algo não sair legal. Meu, esquece isso, vai, faz o seu melhor. Ponto. Não fale que você está nervoso, não fale que você tem medo. Vai lá e seja você. Perfeito. Agora é você. Vamos lá. Deia! Todo mundo com direito ao Nossa, sorteio. quantas perguntas! Vamos! Vamos lá. Vamos lá, Deia. Como eu faço para perder o medo de falar em público? Vem pro Comunica. Essa aí ficou Técnica. Boa. Tudo nessa vida tem técnica, tudo nessa vida tem um processo. E nós vamos ensinar vocês como perder esse medo. Então, vem conosco. Essa menina, né? Agora é você, Deia. Você pode fazer a pergunta, a gente escolher quem responde. Vamos escolher alguém daqui. Nossa, esse também é para você. Qual a principal dica para eu gravar um vídeo para as redes sociais? Sua cara. Fazer. E eu entendo esta pergunta porque a gente foi buscar, eu falo a gente, nós como usuários, né, buscar muito esse conhecimento. Nós somos ainda muito no presencial. E parece que vem algo novo e muda tudo. Então, não tem como tirar a prática disso, o treino. Então, eu lembro que em 2020 foi aquela loucura, era isso mesmo. Gente, eu não tinha Facebook, eu não tive Facebook, né? Eu tenho agora, nunca usei, porque eu falei, não vou usar isso e tal. Mas, a hora que realmente a água bate na bunda, você tem que fazer. Eu vi que eu tinha que estar lá no digital. Então, eu tive muito medo de gravar, isso que o Samuel já falou, perdi muitas oportunidades. E as primeiras gravações, era 20, 30, eu fazia, eu olhava, fazia, porque a gente tem essa tendência, da primeira pergunta lá, do medo, do julgamento, o que vão falar, olha a minha cara, aí me ensinaram por um filtro, ficavam os cílios voando, e tá tudo certo, gente. Então, hoje, eu vejo... né, essa jornada toda, já melhorei, posso melhorar cada vez mais. Olha lá, o Renan rindo, né? Levantava com a olheira, assim, né? Porque, vamos lá, vamos fazer. E o que eu comecei a perceber é a constância. Porque tem pessoas, a maioria das pessoas que é para ontem. Eu também. Mas eu gravei, mas eu fiz, não tive nenhum resultado. Então, treino, 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 a constância. Então, gente, já fizeram figurinha do story meu, já fizeram piadinhas, tá tudo bem, que é sempre os amigos, né? Ótimo, engajamento. É ótimo, a família. Engajamento. Engajamento, né? Curte lá. Mas agora, nesta persistência, eu vejo gente sempre agradecendo essa, né, a dica do dia. Essa dica foi para mim. Nossa, você falou a verdade, um storytelling que você faz. E você deixou o perfeccionismo de lado? Deixei. Às vezes eu vejo o cabelo lá. Foi, gente, é assim que a gente está no dia a dia. E aproveita que os stories são só 24 horas. Depois não ficou tão bom assim também. Não vai ficar se jogando muita culpa. Mano, não vai ficar bom de primeira. Desculpa, mas vai ser muito difícil ficar bom de primeira. Então começa a fazer para que naturalmente, como você falou, poxa, olha só, venho treinando, venho ganhando constância, vou ficando confiante para fazer. Vai ser natural vir o resultado. Então, começa. Começa. Gente, é tudo testando. E foi, olha, eu vou falar, foi trabalhoso para eu entender. Porque às vezes a gente quer coisa pronta, tá? E nós vamos falar muito sobre isso também. Tá bom? Alguém mais? Agora eu. Mais uma. Tem aí, André, você quer? Para Andréia agora. Vamos lá. Saindo do curso, ou daqui, o que posso fazer para melhorar a minha oratória? Poxa vida, não? O que você pode fazer diante de tudo isso que a gente já falou? Pega todo esse conteúdo e põe na prática. Vai lá e começa. Pequenos passos são grandes avanços.
Então, o momento que você tem a oportunidade de se expressar, expresse-se. Prepare-se. Festa vá de aniversário, em frente. faz homenagem. Exato, e comece amanhã. E aí, né, por que não? Por que não você que está nos assistindo gravar um story e marcar Azaros? Tá aí. É esse o meu exercício para você. Quer começar a praticar oratória? Eu quero ver você na oratória. Então, marca a gente. Marca nós todos, marca Azaros, para a gente olhar. Sabe uma coisa que me veio aqui, que pode ajudar para o pessoal dar uma destravada também, pensando na ideia do gravar para as redes sociais? Conta do seu trabalho filmando o seu produto. Só usa a sua voz no começo, depois você vai aparecendo. Seria uma possibilidade. Aí na frente do espelho, gente, é tanta coisa. Como cativar, conectar com o público, Samuel? Primeira coisa é entender o público para quem você está falando. Eu acredito que tem muito esse link de você entender o público que você está falando para que você possa modular a sua comunicação para que seja assertivo para eles. Não adianta nada você fazer um discurso lindo, maravilhoso, rebuscado, e é uma plateia ali mais comum do dia a dia. Agora, a partir do momento que eu vou lá fazer uma apresentação de um artigo científico, aí eu tenho que colocar os pingos nos is, ser bem preciso. Então, tem toda uma questão, eu acredito que tem muito essa questão de se conectar com o público, entender o público que está ali e ser você mesmo. Sabe, não tenha medo de colocar a sua essência, poxa, se você gosta de sorrir, sorria. Lógico, você não vai sair dando gargalhada para tudo, mas esteja dentro da sua comunicação, para que as pessoas olhem e falem assim, poxa, eu vejo a Simone, eu vejo a Andréia. É isso mesmo. É isso aí. Muito bem. Que legal. Quem vai ser o privilegiado? Vamos lá, vamos ver. Qual que está faltando? Qual dica para falar de improviso? Yeah. Pergunta bem propícia, né? Vai ser de improviso a resposta. Porque, na realidade, se a gente partir pelo pressuposto que nós já falamos, só fale aquilo que você conheça, não vai ter improviso, na realidade. Perfeito. Porque, claro, se nós dominamos a arte de falar, vamos pegar o exemplo, né? Ou trabalhamos com empresários, as pessoas vão fazer perguntas ou vão pedir para que você fale naquele ambiente, naquela situação, sobre aquilo que você sabe falar. Então, se você tem o conhecimento, você vai lá e vai, né, fazer o seu pronunciamento, né, a sua comunicação. O que a gente tem que prestar atenção é o bom senso. Eu estou numa festa, eu estou numa comemoração, então eu não vou falar 1 hora, né? Então eu vou ali 2 minutos. Eu estou que tipo de ambiente que eu estou e quantos minutos eu vou também falar, ou segundos, certo? Então, o improviso, é muito legal essa pergunta, porque o improviso, na realidade, ele não existe. É só para quem não se prepara. Preciso improvisar, não sei o quê. Não, você se convidar, como eu disse mais cedo, se convidar para eu falar sobre algo que eu não conheço, eu vou recusar. Então, agora, se eu conheço e cabe dentro da situação, eu estou lá. Então, é sobre isso. Não é isso, muito gente? Bem, é isso. Foi bacana. Foi. E olha, eu preciso deixar aqui. Gente, se vocês gostaram, põe like aí, né, no nosso canal. Nós estamos crescendo. Divulgue o nosso trabalho. Nós estamos há 28 anos no mercado, ensinando as pessoas a falar em público, ensinando empresários também a se destravarem e fazer os seus negócios virarem milionários. É porque tudo está sobre a pessoa. Então, a Azaros está nesse mercado. A gente fala que é a maior escola de negócios do interior para o mundo. A gente fez as contas por aí, quantos empresários já estiveram nas nossas mãos, mais de 5 mil empresários, mais de 3 mil empresas. Então, coloque aí, gente, o número de colaboradores, números de faturamentos. A gente faz realmente essa roda girar e girar muito bem. E aqui, logo, logo, na sede nova, mas, como pediram tanto, esse Comunica, estou muito feliz, dia 23 de abril, começará a nossa primeira aula.
É às 18h30? Exatamente. 18h30. E só vai ter essas O três trio. pessoas aqui maravilhosas que eu acredito que nós vamos aprender também bastante certeza. e ajudar mais pessoas a destravar deste medo de falar em público. Nossa! Bora? Bora. Suas considerações finais aí? Eu tô louca para comer esse amendoim. Não sei por que que põe. Eu vou, não sei por que põe o amendoim. Não, eu já aqui pensei pra várias mim. vezes, daí eu falei, vai fazer um croque-croque. É, não melhor dá, né? Não, é sempre uma alegria estar aqui conversando, participando do TBcast, que é um ambiente super leve, gostoso. E pegando esse gancho da comunicação, a comunicação não tem um fim para melhorar. Cada vez que você pratica, cada vez que você se coloca numa situações, até as situações de saia justa, você vai ficando cada vez melhor. Então, só continue, venha para o Comunica e dê o seu melhor, porque você vai ver uma evolução a partir do momento que você praticar. É isso aí. Deia? Gente, busquem conhecimento, vão atrás de se aprimorar para não perder nenhuma oportunidade. Verdade. E eu vejo vocês logo mais. Dia 23 Dia do 4. 23 do 4. E sabe que eu lembrei aqui, só vou deixar a última dica. O grande comunicador, antes de tudo, ele é um grande ouvinte. Porque quando ele ouve, ele vai interpretando para entender o que ele vai poder falar naquele momento. Gente, 23 do 4, esperamos vocês com muita alegria. Gratidão, meus parceiros. Eu que Gratidão à agradeço. turma que está aqui atrás, que eu sempre agradeço, porque para estar aqui, tudo isso acontecer, muita gente trabalhou Muita. para isso, né? Então, ó, um Beijo. beijo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Não tem vinho, não? E agora? Cadê meu suco de maracujá?